Para abrir a nossa análise de hoje, nós vamos explorar a fundo o artigo acadêmico intitulado, em tradução livre, O que é um ciclone muito severo, por favor, revelando lacunas de conhecimento e comunicação nas realidades da resiliência climática. Esse trabalho essencial foi elaborado pelos pesquisadores Aditya Ghosh, Amrita Sen e Marina Fritz e publicado na revista International Journal of Disaster Risk Reduction, da editora Elsevier, no ano de 2023. É um material fascinante que revela com muita precisão exatamente onde a ciência tem falhado na hora de proteger comunidades vulneráveis, oferecendo uma visão analítica simplesmente indispensável. Nossa pauta de hoje é super organizada e passa por 6 pontos. Começamos com o estudo e seu contexto. Seguimos para o paradoxo da sobrevivência, depois as falhas na comunicação científica, o cenário pós-desastre, as ideias para construindo a resiliência conjunta e, para fechar, a relevância da pesquisa. E claro, para quem gosta desse tipo de análise e quer ajudar a difundir a informação, fica o convite para seguir o canal, curtir e compartilhar este conteúdo. Bom, vamos direto ao assunto. Parte 1. O estudo e seu contexto. Uma visão sobre a crise global. A verdade é que, apesar de todos os avanços incríveis na meteorologia nas últimas décadas, a humanidade ainda sofre absurdamente para mitigar as perdas que vêm de um grande desastre ambiental. Para dar uma dimensão exata da escala desse desafio, dados das Nações Unidas levantados no estudo mostram que, entre os anos de 1998 e 2017, nós tivemos um aumento de 151% nas perdas globais relacionadas a esses eventos. Estamos falando de um impacto financeiro na casa dos 2,9 trilhões de dólares. E o mais triste, esse custo recai de forma totalmente desproporcional sobre as nações de baixa e média renda. Para materializar tudo isso, o epicentro do nosso estudo são os Sundarbans indianos, ali na região do Golfo de Bengala. Imaginem um ecossistema incrivelmente frágil de manguezais, que é praticamente a linha de frente das mudanças climáticas e palco de frequentes ocorrências de desastre ambiental. Essa área abriga em torno de 4,5 milhões de habitantes. Desse total, cerca de 2,5 milhões vivem em uma vulnerabilidade muito crítica, morando em ilhas de baixa altitude e levando o impacto direto das tempestades, inundações e do aumento do nível do mar. Parte 2. O paradoxo da sobrevivência. Aquela linha tênue entre sobreviver e prosperar. E isso ilustra de forma brilhante o paradoxo central dessa nossa análise. Hoje, o foco dos sistemas de alerta é evitar mortes, certo? E funciona. Graças a alertas e abrigos, essas comunidades sobreviveram a tempestades extremas recentes com 0 vítimas fatais. Mas sobreviver não é prosperar. Olhem a diferença gritante nos dados. Numa escala de 0 a 100, a resiliência durante o desastre ambiental bate ali na casa dos 30, por causa das evacuações. Mas, assim que o perigo passa, a pontuação despenca para 8,97. Ou seja, a resiliência simplesmente evapora no período de recuperação. Parte 3. Falhas na comunicação científica. Chegamos na causa raiz. Mas o que causa essa queda vertiginosa depois da tempestade? A comunicação. Hoje, o Departamento Meteorológico Nacional da Índia dispara alertas falando sobre velocidade do vento e volume de chuvas em milímetros, tudo em inglês ou hindi. Só que a população ali na ponta precisa saber, obrigatoriamente e no idioma local, que é o bengali, coisas muito mais práticas. Por exemplo, qual vai ser a altura da maré? A água vai passar do dique? Quais áreas vão continuar seguras? Existe um distanciamento enorme entre a tecnologia e a realidade. O nível de frustração com essa desconexão é enorme. Os pesquisadores registraram um desabafo de um morador que resume tudo. Ele diz o seguinte: alguém não pode simplificar o que é um ciclone muito severo? Pensem bem, para um pescador ou um pequeno agricultor, saber que o vento se enquadra numa categoria técnica não ajuda em nada. Isso não diz se eles devem amarrar o telhado de um jeito diferente ou mover o gado. O jargão técnico por si só é inútil para salvar os meios de sobrevivência dessa população. Parte 4. O cenário pós-desastre. O efeito dominó, ou a ruína em cascata. Quando a água baixa, a falta de dados úteis cobra o seu preço em um efeito dominó terrível. Qualquer desastre ambiental ali que traga a água do mar para dentro da costa acaba envenenando os campos agrícolas com sal. E, de repente, séculos de conhecimento tradicional sobre agricultura não servem para mais nada. Sem sementes adaptadas e sem orientação técnica, aquele solo fica inútil por anos. O resultado direto disso? Pessoas sendo forçadas a migrar em busca de subempregos para não passar fome. E o que é realmente interessante e preocupante de se notar agora é o impacto invisível, algo que não aparece de imediato nos números.
Quando as escolas locais são danificadas e precisam fechar por muito tempo, a educação para. Mas não é só isso. Para essas crianças, a escola é o lugar da refeição diária gratuita. Sem escola, sem refeição. Isso joga uma carga financeira e psicológica brutal sobre famílias que já perderam tudo, comprometendo a saúde e o desenvolvimento humano de toda uma geração. Parte 5. Construindo a resiliência conjunta. O caminho para a solução. Para virar esse jogo, a estratégia que o artigo defende é o que eles chamam de coprodução do conhecimento. É juntar a ciência dura com a vivência da comunidade. E os passos são muito claros. Primeiro, é preciso integrar de vez a meteorologia e a oceanografia, para prever não só o vento, mas o que as marés vão fazer na prática. Segundo, traduzir tudo para a língua e para a realidade daquelas pessoas. E terceiro, colocar os gestores locais e os cientistas sociais para ajudar a escrever os alertas, transformando dados frios em guias de ação reais. Parte 6. Relevância da pesquisa. Como isso informa políticas globais. E a importância desse estudo passa longe de se limitar aos manguezais da Índia. Ele escancara uma urgência global. O artigo traz a aspaça de um funcionário público de alto escalão da região que diz exatamente isso. Devemos desmembrar os impactos das mudanças climáticas dos níveis globais, que o painel internacional de especialistas em clima emite, para os níveis locais. É o reconhecimento de que a gente precisa pegar aquela ciência macro, lá de cima, e traduzir para o nível da rua, do bairro, da vila rural, para que as pessoas consigam criar planos de vida factíveis. Então, a gente encerra essa imersão incrível no trabalho de Ghosh, Sen e Fritz, que provam, sem sombra de dúvidas, a relevância e a necessidade imediata de repensar as nossas políticas, deixando uma grande pergunta no ar. Como a política climática global pode, de uma vez por todas, preencher essa lacuna entre a ciência de alto nível e a dura realidade local? Fica a reflexão. Por fim, é essencial destacar que o conteúdo apresentado nessa exposição é uma síntese automatizada e estruturada com imprescindível apoio de inteligência artificial a partir do material original. Um grande abraço a quem acompanhou até aqui e até a próxima análise.